Boa tarde, meninas. Vamos lá para mais uma correção de atividade. Trocamos aí de conteúdo. Agora estamos trabalhando congruência de triângulos. Eu mandei um vídeo para vocês em que trabalha 4 casos de congruência de triângulos, sendo eles: primeira congruência, eu não sei a ordem, não lembro a ordem, tá lá no vídeo, mas são essas 4 aqui, os casos de congruência: lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo oposto, lado, ângulo, lado, ok? Então a gente tem que olhar para esses triângulos e ver em quais desses casos eles se encaixam. Muitas vezes a gente vai se encaixar em mais de um caso, ok? Então eu vou analisar aqui e ver o melhor caso aqui de congruência, tá? Então, na letra A, ele pede em questão 1, lá da página 305, pede pra gente verificar se esses triângulos eles são congruentes. Então a gente tem que buscar algum desses casos aqui, ok? Gente, lembrando, tem que ser na ordem, ok? Tem que seguir essa ordem aqui. Nesse primeiro exercício aqui, ó, quando eu tenho esses risquinhos aqui, quer dizer que esse lado é igual a esse lado. Então, o meu lado AB é congruente ao lado MN. Tenho também que o meu lado BC, ele é congruente ao lado, ó, BC, onde tem mais 2 risquinhos, PN. E ainda tenho que o meu lado AC é congruente ao lado PM. Então, olha aqui, eu tenho 3 lados iguais. Se eu tenho 3 lados iguais, então esses triângulos eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Então, vocês falam aí, são congruentes pelo caso lado, 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 ok? Vamos agora para a letra B. Na letra B, eu tenho aqui, ó, o lado AC congruente ao lado isso aqui é um E, ao lado CE. Tenho também aqui, ó, o lado BC congruente ao lado CB. E ainda tenho esses 2 ângulos congruentes, que é chamado de ângulo C1 e o C2 é no livro de vocês. Então, gente, qual caso de congruência ele se encaixa? Eu ainda tinha aqui, ó, o lado DE congruente ao lado AB, mas eu quero seguir um desses casos de congruência. Então, eu tenho aqui, ó, lado, lado, ângulo, lado. Mesma coisa do outro, lado, ângulo, lado. Então, pelo caso, então eles são congruentes, pelo caso lado, ângulo, lado, ok? Questão 2. Indique se os triângulos são congruentes. Na questão 2, agora eu tenho que verificar se são congruentes. Então, eu tenho esse triângulo aqui. Agora a gente tem que analisar. Eu tenho aqui o lado C, o lado AC, congruente ao lado XY. Eu tenho esse lado, igual a esse lado. Tenho aqui o ângulo C, igual ao ângulo Y. E tenho aqui o lado BC, igual ao lado
XZ. Então eu tenho aqui, ó, lado, ângulo, lado, seguindo a mesma sequência, lado, ângulo, lado. Então eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Então eu vou falar aqui, ó, eu tenho, a gente tem que escrever as congruências. AC congruente a YX. Aí eu vi que o ângulo C congruente ao ângulo X. E por último vimos que o lado BC congruente ao lado XZ. Ok? Então esse é o caso de congruência. Na letra B, vamos achar também um caso de congruência aí. Olha só, consegui identificar um aqui. Eu tenho o ângulo B congruente ao ângulo E. Tenho o lado BC congruente ao lado EF. E tenho o ângulo C congruente ao ângulo E. Por que, gente? Eu sei que esses ângulos são congruentes. Aqui eu tenho 2 risquinhos, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Então eu sei que eles são congruentes. Então vou colocar aqui, ó, ângulo B. Aqui a gente não colocou, né? Caso lado, ângulo, lado. Aqui eu tenho o ângulo B congruente ao ângulo E. O lado BC congruente ao lado EF. Tenho aqui o ângulo C congruente ao ângulo F. Então, eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Famoso caso ALA, que vocês geralmente gostam de chamar. Questão 3. Verifique se os triângulos são congruentes e indique os casos de congruência. Mesma coisa, gente. Vamos achar aí. Eu tenho aqui, olha, lado KL congruente ao lado YZ. Tenho aqui o lado KJ congruente ao lado WZ. E tenho aqui JL congruente ao lado YW. Então, qual é o caso de congruência? Pelo caso lado, lado, lado. Aqui eu tenho lado MN congruente ao lado TU. Tenho aqui MP congruente ao lado TV. E tem aqui, ó, ângulo M congruente ao ângulo T. Então, qual é o caso? Lado, ângulo, lado. Caso ALA. Não, LAU. Lado, ângulo, lado. Caso LAU. C. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, é 2 triângulos, um dentro do outro. Um tá aqui, o outro está bem aqui. Eu tenho aqui o lado BC congruente ao lado CF. Tenho aqui também o ângulo A congruente ao ângulo F. Agora temos que achar outro caso. É o triângulo
ACE, ok. Temos que achar agora um outro caso. Então, cadê? Temos que achar outro. Que eu tenho um lado, aqui. Aqui, ó. Esse ângulo aqui é comum dos dois. Então, temos outro ângulo. Deixa eu ver. Vamos ter aqui lado. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado. Isso mesmo. Vou mostrar pra vocês já já. E temos aqui, ó, ângulo C, ele é congruente ao ângulo C. Porque esse ângulo aqui, ó, ele pertence aos dois triângulos. Pertence tanto a esse triângulo aqui, como pertence a esse triângulo aqui, ok? Então, que caso? Temos aqui lado, que é a mesma coisa que esse, ângulo, é lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo, como vem sequência aqui, ângulo oposto, tá oposto desse lado aqui, ó. Então, é lado, ângulo, ângulo oposto. Letra D. Temos que achar casos de congruência também. Deixa eu só colocar aqui que eu não coloquei. A, B, D, E. E aqui no meio C. Então, temos aqui, ó, o lado BC, congruente ao lado CE. Temos aqui, ó, como esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice, lembram disso? Então, eles são congruentes. Então, vou chamar aqui C1 e C2. Então, temos aqui o ângulo C1, congruente ao ângulo C2. Agora, temos que achar o A e aqui, ó. Como a reta R e só é paralela à reta S, então esse lado aqui também tem que ser congruente a este lado. Então, nós temos aqui, ó, CA congruente ao ângulo ACB. Então, nós temos aí caso de congruência, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, é o caso lado, ângulo, lado. Caso LAU, ok? Questão 4. Calcule o valor de x na figura. Então, na questão 4, o x está aqui de fora. Como esse lado é o mesmo valor que esse lado aqui é o mesmo valor que esse, então só sobra para o valor de x ser igual a 9. Temos aqui o ângulo de 70, o ângulo de 70, o ângulo de 40, o ângulo de 40. O que falta aqui para o x? Esse outro 70. Questão 5. Analise as afirmações e indique a alternativa correta. Triângulos congruentes têm a mesma área? A resposta é verdadeira. Então, o primeiro item, verdadeiro. Triângulos congruentes têm o mesmo perímetro? Também, porque esse lado vai ser igual a esse igual a esse igual a esse. Quando você soma, vai dar o mesmo resultado. Os possíveis casos de congruência de triângulo são esses casos aí, gente. Existe esse terceiro, lado, lado, ângulo? Não existe. O lado, lado, lado existe. O alá existe. Mas agora esse lado, lado, ângulo e ângulo, ângulo, lado, não existe. Então é falso. Os símbolos utilizados para indicar congruência é os 3 risquinhos? Verdadeiro. Então, qual é a nossa alternativa certa aí? Letra C, questão 6. Na figura a seguir, podemos afirmar que o triângulo ABC
ele é congruente ao triângulo CDE? Na cara, gente. Por quê? Olha aqui, ó. Esse ângulo é oposto. Já analisamos isso aqui várias vezes. Esse ângulo é congruente a esse, porque eles são opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Nós temos aqui, ó. Temos aqui, ó. AC. Ele é congruente a CB. Nós temos aqui, ó, BC, congruente a CE. E nós temos, vou chamar aqui, ângulo C1 e C2. Então, o ângulo C1 congruente a um ângulo C2. Então, nós temos o caso aqui, ó. Lado, ângulo, lado. Esse lado, ângulo, lado. Então, pelo caso, lá, esses triângulos, eles são congruentes. Com isso, finalizamos a nossa correção. Um beijo e até a próxima!